Houve um tempo em que seus nomes faziam o mundo vibrar, rostos que, ao simplesmente aparecer, causavam uma explosão nas salas de cinema. Mas um dia, eles desapareceram. Sem escândalos, sem polêmicas, simplesmente se retiraram em silêncio do palco. Por trás desse brilho, havia batalhas que ninguém via: a doença, o tempo e o destino. Eles não lutavam mais por prêmios ou papéis, mas sim para recuperar cada instante de suas vidas. E precisamente nessa escuridão, eles nos mostraram outro tipo de força, profunda, persistente e cheia de humanidade. Hoje, acompanhem-nos para descobrir 8 histórias de estrelas que lutam em silêncio quando os holofotes se apagam. Bruce Willis, o herói de ação a quem a voz foi tirada. Por décadas, Bruce Willis foi um ícone de bravura e humor na tela grande. De Duro de Matar a uma série de grandes sucessos, ele foi o rosto insubstituível do cinema de ação. Mas em 2022, o herói chocou o mundo quando sua família anunciou que ele sofria de afasia e, posteriormente, demência frontotemporal. A doença silenciosamente lhe tirou a capacidade de se comunicar, transformando o homem, que um dia proferiu frases lendárias em alguém mudo, em um mundo barulhento. No entanto, Bruce não se rendeu. Sua família se tornou sua voz e seu apoio, ajudando-o a enfrentar a doença com serenidade e coragem. Ele não aparece mais com cenas de ação espetaculares, mas sua força agora reside em sua resiliência e dignidade. Bruce Willis nos mostra que as lendas não desaparecem, elas simplesmente lutam de outra maneira. Michael J. Fox, o guerreiro do tempo contra o destino. Ele foi o garoto de ouro de Hollywood, aquele que encantou o mundo com seu papel de Marty McFly em De Volta para o Futuro. Mas aos 29 anos, no auge de sua carreira, Michael J. Fox recebeu uma notícia devastadora: Parkinson, uma doença neurodegenerativa sem cura. No início, ele manteve isso em segredo, temendo que sua carreira desmoronasse. Mas em 1998, Fox decidiu tornar público e começou uma jornada diferente: transformar a dor em ação. Ele fundou a Michael J. Fox Foundation, atualmente a maior organização de pesquisa sobre Parkinson do mundo, e não parou de aparecer para inspirar, apesar de suas mãos trêmulas e de um corpo que já não é o mesmo. Ele reconhece que às vezes perde o equilíbrio, cai e sente dor, mas nunca perdeu seu espírito otimista. Para Michael, a força não reside em permanecer sempre de pé, mas em continuar se levantando após cada queda. E precisamente essa resiliência o transformou de estrela de cinema em um símbolo vivo de esperança e coragem. Morgan Freeman, a voz da força e da dor. É a voz que o mundo reconhece após apenas algumas palavras, a encarnação da calma e da sabedoria na tela. Mas por trás dessa imagem, Morgan Freeman passou por uma provação inesperada. Após um grave acidente de carro em 2008, ele sofreu danos nervosos permanentes e paralisia no braço esquerdo. A dor crônica da fibromialgia transforma cada pequeno movimento em uma batalha. A luva de compressão bege que ele usou na cerimônia de abertura da Copa do Mundo não era um acessório de moda, mas uma prova de sua dor silenciosa. No entanto, Freeman nunca parou. Ele continua atuando, viajando, inspirando, e permitiu que a experiência da perda se tornasse uma força interior. A voz que uma vez narrou grandes histórias, agora conta uma diferente, sobre força de vontade, perseverança e a coragem para superar os limites humanos. Tim Curry, a chama do palco transformada em vontade de viver. Ele era a alma do palco, aquele que cativava o público com seu humor, audácia e carisma em The Rocky Horror Picture Show, ou Clue. Mas em 2012, um grave derrame cerebral mudou tudo. Tim Curry perdeu a capacidade de se mover e falar, coisas que antes eram as ferramentas que lhe deram fama. Para muitos, isso poderia ter sido o fim, mas Curry escolheu um caminho diferente: adaptar-se e continuar vivendo com a arte. Ele se dedicou à dublagem, onde sua voz, embora mais fraca que antes, ainda mantinha a graça e a força interior. Cada palavra que ele pronunciou após o derrame cerebral não era apenas um som, mas uma prova de uma vontade inabalável.
Tim Curry nos mostra que o valor de um artista não reside nos holofotes do palco, mas no espírito de nunca se render, por mais que a vida lhe tire. Tom Hanks, o homem simples diante do desafio da saúde. É um rosto familiar em Hollywood, aquele que encarnou personagens inspiradores como Forrest Gump ou o Capitão Miller em O Resgate do Soldado Ryan. Mas por trás desse brilho, Tom Hanks teve que enfrentar uma batalha silenciosa, a diabetes tipo 2. Diagnosticado em 2013 após anos de mudanças de peso por seus papéis, ele foi forçado a abandonar seus antigos hábitos alimentares, reduzindo açúcar, álcool e carne vermelha. Apesar de ter acesso às melhores condições médicas, manter um estilo de vida saudável continua sendo um grande desafio, uma batalha sem roteiro nem adereços. Mas como os personagens que ele uma vez interpretou, Hanks escolhe perseverar passo a passo. Ele compartilha sua história com sinceridade, para nos lembrar que a doença não discrimina ninguém e que a saúde não é um dado. A jornada de Tom Hanks é um lembrete de que a perseverança às vezes não se encontra nas grandes vitórias, mas nas pequenas decisões de cada dia. Selma Blair, a beleza na fragilidade. Ela foi um ícone de sensualidade e força na tela, deixando sua marca em papéis memoráveis em Segundas Intenções ou Legalmente Loira. Mas em 2018, Selma Blair chocou o mundo ao revelar que sofria de esclerose múltipla, uma doença crônica que ataca o sistema nervoso central, fazendo com que seu corpo tremesse, enfraquecesse e, às vezes, fosse incontrolável. Blair escolheu não se esconder e compartilhou abertamente sua jornada com toda a dura verdade. Suas mãos trêmulas ao abotoar, suas pernas que já não eram firmes, o cansaço interminável. Mas precisamente essa sinceridade a transformou na voz de milhões de pessoas que vivem com doenças invisíveis. Selma não apenas convive com a doença, mas a transformou em uma missão: conscientizar, inspirar e demonstrar que a força não é a ausência de medo, mas seguir em frente apesar de o medo estar sempre presente. Neil Diamond, quando a música continua a soar. Por mais de meio século, Neil Diamond tem sido a voz associada às memórias de milhões de pessoas. Sucessos como Sweet Caroline não são apenas música, mas uma parte da juventude, da memória e das emoções. Mas em 2018, aos 77 anos, ele anunciou inesperadamente sua retirada dos palcos devido à doença de Parkinson, uma doença neurológica que afeta a capacidade motora e o controle do corpo. A decisão chocou os fãs, mas Neil não desapareceu em silêncio. Ele continuou compondo, gravando e transmitindo emoções através de cada letra, mesmo que não estivesse mais em um palco cheio de luzes. Em vez de deixar que a doença definisse o fim de sua vida, ele escolheu que a música continuasse a contar sua história de uma maneira diferente, mais suave, mais profunda, mas não menos poderosa. Neil Diamond nos lembra que, quando o corpo para, a alma ainda pode cantar, e a paixão nunca é derrotada pela doença. Jack Nicholson, a lenda que escolheu a escuridão em vez do brilho. Ele foi a alma rebelde de Hollywood, aquele que cativou o mundo com seu sorriso diabólico em O Iluminado ou seu estilo enlouquecido em Um Estranho no Ninho. Mas então, Jack Nicholson foi desaparecendo gradualmente da tela sem dizer adeus. Não havia mais tapetes vermelhos, nem grandes papéis, apenas um silêncio prolongado. Seus próximos revelaram que ele enfrenta um declínio cognitivo relacionado à idade, um inimigo contra o qual nenhum talento ou fama pode lutar. Essa retirada não é um fim trágico, mas uma escolha de viver tranquilamente após uma carreira brilhante. Nicholson agora passa tempo com sua família, desfrutando de dias de paz longe dos holofotes. E talvez essa tenha sido também uma forma de encerrar sua lenda, não com um último papel, mas com uma silenciosa e profunda humanidade, como uma mensagem de que mesmo as estrelas mais brilhantes às vezes precisam da escuridão para descansar. Eles foram as estrelas mais brilhantes do firmamento de Hollywood, mas sua verdadeira luz não residia na fama ou nos prêmios. Quando a doença e o tempo os puseram à prova, não se renderam, mas escolheram continuar lutando.
precisamente em seus momentos mais vulneráveis, brilharam com mais força, com força de vontade, resiliência e fé na vida. Essas histórias nos lembram que as lendas não terminam quando os holofotes se apagam, mas perduram na forma como enfrentam a adversidade. E talvez esse seja o maior legado que deixam ao mundo.